escolha dos instrumentos para a reforma da Igreja, vê-se que Deus segue o mesmo plano adotado para a sua fundação. O Mestre Divino passou por alto os grandes homens da terra, os titulares e os ricos, que estavam acostumados a receber louvor e homenagem como dirigentes do povo. Eram tão orgulhosos e confiantes em si próprios, na sua alardeada superioridade, que não poderiam ser levados a simpatizar com os semelhantes e a tornar-se colaboradores do humilde homem de Nazaré. Foi aos iletrados e incansáveis pescadores da Galileia que Jesus dirigiu o chamado: "Venham comigo e eu vos farei pescadores de homens." Aqueles discípulos eram humildes e dóceis. Quanto menos fossem influenciados pelo falso ensino do seu tempo, com tanto mais êxito poderia Cristo instruí-los e habilitá-los para o seu serviço. Passou-se o mesmo no tempo da Grande Reforma. Os principais reformadores foram homens de vida humilde, homens que no seu tempo eram os mais isentos do orgulho de classe e da influência do fanatismo e da astúcia dos padres. É plano de Deus empregar instrumentos humildes para atingir grandes resultados. Não será então dada a glória aos homens, mas àquele que por meio deles age para o querer e o efetuar na sua própria aprovação. Poucas semanas depois do nascimento de Lutero, na cabana de um mineiro na Saxónia, nasceu Ulrich Zwinglio, na choupana de um pastor entre os Alpes. O ambiente em que viveu a infância e os primeiros ensinos que recebeu foram de molde a prepará-lo para a sua missão futura. Criado entre cenas de grandiosidade, beleza e solene sublimidade natural, o seu espírito rapidamente foi impressionado com a noção da grandeza, do poder e da majestade de Deus. A história dos feitos heróicos que tiveram por cenário as montanhas onde nasceu despertou as suas aspirações juvenis. E ao lado da sua piedosa avó, ouvia as poucas e preciosas histórias bíblicas que ela tinha rebuscado por entre as lendas e as tradições da Igreja. Com ávido interesse, ouvia contar acerca dos grandes feitos dos patriarcas e profetas, dos pastores que vigiavam os rebanhos nas colinas da Palestina, onde anjos lhes falaram da criancinha de Belém e do homem do Calvário. Tal como João Lutero, o pai de Zwinglio desejava educar o filho e assim cedo foi enviado para fora do vale onde nasceu. O seu espírito desenvolveu-se rapidamente e em pouco tempo a questão era saber onde encontrar professores competentes para o instruir. Com 13 anos foi a Berna, que na época possuía a escola mais conceituada na Suíça. Ali, entretanto, manifestou-se um perigo que ameaçou frustrar o seu promissor futuro. Os frades fizeram esforços decididos para o atraírem para um convento. Os monges dominicanos e franciscanos rivalizavam pela apreciação popular. Procuravam consegui-lo mediante vistosos adornos das igrejas, pela pompa das cerimónias e pelas atrações das famosas relíquias e imagens miraculosas. Os dominicanos de Berna viram que, se pudessem ganhar aquele talentoso jovem estudante, conseguiriam tanto proveito como honras. A sua idade juvenil, a sua capacidade natural como orador e escritor e o seu gênio para a música e a poesia seriam mais eficientes do que toda a pompa e ostentação para atrair o povo aos cultos e aumentar os proventos da sua ordem. Através do engano e da lisonja, esforçaram-se por convencer Zwinglio a entrar para o seu convento. Lutero, quando estudava numa escola, tinha-se sepultado na cela de um convento e ter-se-ia perdido para o mundo, se a providência não o tivesse libertado. Não foi permitido a Zwinglio correr o mesmo perigo. Providencialmente, o seu pai recebeu a notícia do intuito dos frades. Não tinha intenções de permitir que o filho seguisse a vida ociosa e inútil dos monges. Viu que a sua utilidade futura estava em perigo e ordenou-lhe que voltasse rapidamente para casa. A ordem foi obedecida, mas o jovem não poderia continuar contente por muito tempo no seu vale natal e pouco tempo depois retomou os estudos, dirigindo-se após algum tempo para Basileia. Foi ali que Zwinglio ouviu pela primeira vez o Evangelho da livre graça de Deus. Wittenbach, professor de línguas antigas, ao estudar o grego e o hebraico, tinha sido conduzido às Escrituras Sagradas e assim raios de luz divina foram derramados na mente dos estudantes que estavam sob a sua instrução. Tinham afirmado que havia uma verdade mais antiga e de valor infinitamente maior do que as teorias ensinadas pelos escolásticos e filósofos. Esta antiga verdade era que a morte de Cristo é o único resgate do pecador.
Para Zwinglio, estas palavras foram como o primeiro raio de luz que precede a aurora. Pouco tempo depois, Zwinglio foi chamado de Basileia para o serviço ativo. O seu primeiro campo de trabalho foi uma paróquia alpina, não muito distante do local do seu nascimento. Ordenado padre, dedicou-se com toda a sua alma à pesquisa da verdade divina, pois estava bem ciente, declara um companheiro de reforma, de quanto devia saber aquele a quem o rebanho de Cristo é confiado. Quanto mais pesquisava as Escrituras, mais claro aparecia o contraste entre as suas verdades e as heresias de Roma. Submeteu-se à Bíblia como a palavra de Deus, única regra suficiente e infalível. Viu que ela deveria ser o seu próprio intérprete. Não ousou tentar a explicação das Escrituras para sustentar uma teoria ou doutrina pré-concebida, mas mantinha como sendo o seu dever apreender o que constituem os seus ensinos diretos e óbvios. Procurou aproveitar todo o auxílio para obter uma compreensão ampla e correta no seu sentido, e invocou a ajuda do Espírito Santo que, declarou ele, o revelaria a todos os que o procurassem com sinceridade e oração. As Escrituras, dizia Zwinglio, vêm de Deus, não do homem, e mesmo aquele Deus que esclarece te dará a compreender que a palavra vem de Deus. A palavra de Deus não pode falhar. É clara, ensina por si mesma, desvenda-se a si própria, ilumina a alma com toda a salvação e graça, conforta-a em Deus, humilha-a de maneira que ela se perde a si mesma e até se despoja e abraça Deus. O próprio Zwinglio tinha experimentado a verdade destas palavras. Falando da sua experiência naquele tempo, escreveu mais tarde: quando comecei a dedicar-me inteiramente às Escrituras Sagradas, a filosofia e a teologia escolástica sugeriam-me sempre disputas. Finalmente cheguei a esta conclusão: deves deixar tudo o que não é verdade e aprender o conceito de Deus de uma forma correta apenas através da sua própria palavra. Então comecei a pedir a Deus a sua luz e as Escrituras foram se tornando para mim muito mais fáceis. A doutrina que Zwinglio pregava não a tinha recebido de Lutero. Era a doutrina de Cristo. Se Lutero prega Cristo, disse o reformador suíço, ele faz o que eu estou a fazer. Aqueles a quem ele levou Cristo são mais numerosos do que os que levei. Mas isto não importa. Não pregarei nenhum outro nome a não ser o de Cristo, de quem sou soldado e que é o meu único chefe. Nunca escrevi nem uma só palavra a Lutero, nem Lutero me escreveu a mim. E porquê? Para que se pudesse mostrar quanto o Espírito de Deus concorda consigo mesmo, visto que ambos, sem qualquer combinação, ensinamos a doutrina de Cristo com tal uniformidade. Em 1516, Zwinglio foi convidado para ser pregador no convento de Einsiedeln. Ali deveria ter uma mais nítida perspectiva das corrupções de Roma e, como reformador, exercer uma influência que seria sentida muito para além dos Alpes, onde nasceu. Entre as principais atrações deste convento havia uma imagem da Virgem que se dizia ter o poder de realizar milagres. Sobre o portal do convento estava a inscrição: aqui pode obter-se a remissão plenária dos pecados. Os peregrinos vinham continuamente até o relicário da Virgem, mas na altura da grande festa anual da sua consagração vinham multidões de todas as partes da Suíça e até mesmo da França e da Alemanha. Zwinglio, sentindo uma enorme aflição perante aquilo que via, aproveitou a oportunidade para proclamar àqueles escravos das superstições a liberdade mediante o Evangelho. Não imaginem, disse ele, que Deus está neste templo mais do que em qualquer outra parte da criação. Seja qual for o país em que habitem, Deus está junto de vós e ouve-vos. Será que obras sem proveito, longas peregrinações, ofertas, imagens, inovações da Virgem ou dos santos podem assegurar-vos a graça de Deus? Que vale a multidão de palavras em que envolvemos as nossas orações? Que eficácia tem um rico hábito de monge, uma cabeça bem rapada, vestes compridas e brilhantes ou chinelas bordadas a ouro? Deus olha para o coração e o nosso coração está longe dele. Cristo, disse ele, que uma vez foi oferecido sobre a cruz, é o sacrifício e a vítima que providenciou o pagamento para os pecados dos crentes por toda a eternidade. Estes ensinos não eram bem aceitos por muitos dos seus ouvintes. Era para eles uma amarga decepção ouvirem que a sua penosa jornada tinha sido sem proveito.
Não conseguiam compreender o perdão que lhes era oferecido livremente por meio de Cristo. Estavam satisfeitos com o velho caminho para o céu que Roma lhes tinha indicado. Recuavam perante a complicação de investigar qualquer coisa melhor. Era mais fácil confiar a sua salvação aos sacerdotes e ao Papa do que procurar a pureza de coração. Havia, entretanto, outra classe que recebia com alegria as novas da redenção por meio de Cristo. As cerimónias que Roma ordenara não tinham conseguido trazer paz à alma e, pela fé, aceitaram o sangue do Salvador como sua propiciação. Estes voltaram para casa, desejosos de revelar aos outros a preciosa luz que tinham recebido. A verdade era assim levada de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e o número de peregrinos no relicário da Virgem diminuiu grandemente. Houve decréscimo nas ofertas e, consequentemente, no salário de Zwinglio, que era retirado dessas ofertas. Mas isto apenas lhe causava alegria, ao constatar que o poder do fanatismo e da superstição estava a ser quebrado. As autoridades da Igreja não tinham os olhos fechados à obra que Zwinglio estava a realizar, mas no momento abstiveram-se de intervir. Esperando ainda conseguir atraí-lo para a sua causa, esforçaram-se por fazer isso através de lisonjas. Entretanto, a verdade penetrava no coração do povo. Os trabalhos de Zwinglio no convento tinham-no preparado para um campo mais vasto e este deveria ser penetrado em breve. Depois de 3 anos passados ali, foi chamado para o cargo de pregador na Catedral de Zurique. Esta era então a cidade mais importante da Confederação Suíça e a influência ali exercida seria amplamente sentida. Porém, os eclesiásticos que o tinham convidado estavam desejosos de impedir quaisquer inovações e, de acordo com isto, decidiram instruí-lo a respeito dos seus deveres. Farás todo o esforço, disseram eles, para coletar as receitas do capítulo sem desprezar a menor que seja. Exortarás os fiéis, tanto do púlpito como do confessionário, a pagar os seus dízimos e impostos e a mostrar, através das ofertas, a sua afeição para com a Igreja. Serás cuidadoso em aumentar as rendas que se recebam dos doentes, das missas e, em geral, de toda a ordenança eclesiástica. Quanto à administração dos sacramentos, à pregação e ao cuidado do rebanho, acrescentaram os instrutores, são também deveres do capelão. Para estes, porém, podes empregar um substituto e particularmente no pregar. Não administrarás o sacramento a ninguém, a não ser a pessoas importantes e unicamente quando fores chamado. Estás proibido de fazer isto sem distinção de pessoas. Zwinglio ouviu em silêncio esta ordem e, ao responder, depois de exprimir a sua gratidão pela honra de um chamado para este importante posto, pôs-se a explicar o método de ação que se propusera adotar. A vida de Cristo, disse ele, tem sido há demasiado tempo escondida do povo. Pregarei acerca de todo o Evangelho de Mateus, tirando unicamente das fontes das Escrituras, sondando as suas profundidades, comparando uma passagem com a outra e procurando compreendê-la através de constante e fervorosa oração. À glória de Deus, ao louvor do seu único Filho, à salvação real das almas e à sua identificação na verdadeira fé, é que eu consagrarei o meu ministério. Embora alguns dos eclesiásticos reprovassem este plano e se esforçassem por o dissuadir de o executar, Zwinglio permaneceu firme. Declarou que não estava a introduzir nenhum método novo, mas o antigo método empregado pela Igreja nos primitivos e mais puros tempos. O interesse nas verdades que ele ensinava já tinha sido despertado e o povo afluía em grande número para ouvir a sua pregação. Muitos dos que há muito tempo tinham deixado de assistir ao culto estavam entre os ouvintes. Iniciou o seu ministério abrindo os Evangelhos e lendo e explicando aos ouvintes a inspirada narrativa da vida, dos ensinos e da morte de Cristo. Ali, como no convento, apresentava a palavra de Deus como a única autoridade infalível e a morte de Cristo como o único sacrifício completo. É a Cristo, dizia ele, que eu desejo conduzir-vos. A Cristo, a verdadeira fonte da salvação. O povo de todas as classes, desde estadistas e eruditos até aos operários e camponeses, acotovelava-se em volta do pregador e escutava as suas palavras com um profundo interesse. Não só proclamava a oferta de uma salvação gratuita, mas destemidamente reprovava os males e as corrupções do seu tempo. Muitos voltavam da catedral louvando a Deus. Este homem, diziam, é um pregador da verdade. Ele será o nosso Moisés para tirar-nos das trevas egípcias.
Mas embora os seus trabalhos fossem ao princípio recebidos com grande entusiasmo, após algum tempo surgiu a oposição. Os monges propuseram-se criar obstáculos à sua obra e a condenar os seus ensinos. Muitos atacavam-no com troça e desdém. Outros recorriam à insolência e às ameaças. Zwinglio, porém, suportou tudo com paciência, dizendo: se desejamos ganhar os ímpios para Jesus Cristo, devemos fechar os olhos a muitas coisas. Por esta altura, um novo elemento apareceu para promover a obra da reforma. Um amigo da fé reformada de Basileia enviou a Zurique um certo Luciano, com alguns dos escritos de Lutero, sugerindo que a venda desses livros poderia ser um meio extraordinário para difundir a luz. Verifique, escreveu ele a Zwinglio, se este homem possui prudência e habilidade suficientes. Se assim for, ele que leve de cidade em cidade, de vila em vila, de aldeia em aldeia e mesmo de casa em casa, entre os suíços, as obras de Lutero e especialmente a sua exposição sobre a oração do Senhor, escrita para os leigos. Quanto mais forem conhecidas, tanto mais compradores encontrarão. Desta forma, a luz conseguiu entrar. Quando Deus se prepara para quebrar as algemas da ignorância e da superstição, é quando Satanás atua com o máximo poder para envolver os homens em trevas e segurar os seus grilhões ainda com mais firmeza. Ao mesmo tempo que surgiram nos diferentes países homens a apresentar ao povo o perdão e a justificação pelo sangue de Cristo, Roma continuava com alegria renovada a abrir o seu mercado por toda a cristandade, oferecendo o perdão a troco de dinheiro. Cada pecado tinha o seu preço e era dada total permissão para o crime, contanto que o tesouro da Igreja se conservasse cheio. Desta forma, ambos os movimentos prosseguiram, um oferecendo o perdão do pecado por dinheiro e o outro mediante Cristo. Roma permitindo o pecado e fazendo dele a sua fonte de renda, os reformadores condenando o pecado e apontando para Cristo como a propiciação e o libertador. Na Alemanha, a venda das indulgências tinha sido confiada aos frades dominicanos e era dirigida pelo infame Tetzel. Na Suíça, a mesma foi entregue aos franciscanos sob a direção de Sansão, um monge italiano. Sansão já tinha prestado um bom serviço à Igreja, conseguindo imensas somas na Alemanha e na Suíça para encher o tesouro papal. Atravessava então a Suíça, atraindo grandes multidões, despojando os pobres camponeses dos seus baixos recursos e extorquindo ricos donativos das classes mais privilegiadas. Porém, a influência da reforma já se fazia sentir, limitando aquele comércio, embora não pudesse ser detido. Zwinglio ainda estava no convento quando Sansão, pouco depois de ter entrado na Suíça, chegou com a sua mercadoria a uma cidade vizinha. Informado da sua missão, o reformador imediatamente começou a opor-se-lhe. Os dois não se encontraram, mas foi tal o êxito de Zwinglio ao expor as pretensões do frade que este foi obrigado a seguir para outras localidades. Em Zurique, Zwinglio pregou zelosamente contra os vendedores de perdão. E quando Sansão se aproximou da cidade, foi procurado por um mensageiro do conselho com uma intimação para que passasse para o outro lado. Servindo-se de um estratagema, conseguiu entrar, mas foi mandado sair sem ter vendido um único perdão. E pouco tempo depois deixou a Suíça. O aparecimento da peste, ou Grande Morte, que varreu a Suíça no ano de 1519, proporcionou um grande impulso à reforma. Ao serem dessa forma postos perante o destruidor, muitos foram levados a sentir que os perdões que tinham tão recentemente comprado eram vãos e inúteis, e ansiavam ter um fundamento mais firme para a sua fé. O próprio Zwinglio, em Zurique, adoeceu e ficou tão mal que toda a esperança de restabelecimento foi abandonada e por todo o lado circulou a notícia de que tinha falecido. Naquela hora de provação, a sua esperança e coragem foram inabaláveis. Olhava com fé para a cruz do Calvário, confiando na totalmente suficiente propiciação pelo pecado. Depois de ter escapado da morte, continuou a pregar o Evangelho, mas com muito mais fervor do que antes, e as suas palavras tinham um poder invulgar. O povo dava com alegria as boas-vindas ao seu amado pastor, que lhes tinha sido restituído da beira da sepultura. Eles mesmos tinham acabado de cuidar dos doentes e moribundos e sentiam como nunca o valor do Evangelho.
Zwinglio tinha alcançado uma compreensão mais clara das suas verdades e tinha experimentado mais completamente em si mesmo o seu poder renovador. A queda do homem e o plano da redenção eram os assuntos sobre os quais se demorava. Em Adão, dizia ele, todos estamos mortos, submersos na corrupção e condenação. Cristo comprou para nós uma redenção infinita. A sua paixão é um sacrifício eterno e eternamente eficaz para curar. Satisfaz para sempre a justiça divina em favor de todos os que nela confiam, com firme e inabalável fé. Contudo, ensinava claramente que os homens não estão, por causa da graça de Cristo, livres para continuar no pecado. Onde quer que haja fé em Deus, ali está Deus. E onde quer que Deus habite, ali se desperta um zelo que insiste com os homens e leva-os às boas obras. Era tal o interesse na pregação de Zwinglio que a catedral não comportava as multidões que aí iam ouvi-lo. Pouco a pouco desvendava a verdade aos seus ouvintes na medida em que estes podiam suportar. Tinha o cuidado de não introduzir, a princípio, pontos que os assustariam, criando preconceitos. O seu trabalho era conquistar o seu coração para os ensinos de Cristo, abrandá-lo pelo seu amor e conservar diante deles o seu exemplo. Quando eles recebiam os princípios do Evangelho, as suas crenças e práticas supersticiosas desapareciam inevitavelmente. Passo a passo, a reforma avançava em Zurique. Alarmados, os seus inimigos levantaram-se numa oposição ativa. Um ano antes, o nome de Wittenberg proferira o seu não ao Papa e ao Imperador em Worms, e agora tudo parecia indicar uma resistência semelhante às pretensões papais em Zurique. Foram feitos reiterados ataques contra Zwinglio. Nos cantões papais havia discípulos do Evangelho que de tempos a tempos eram levados à tortura, mas isto não era suficiente. Aquele que ensinava as heresias deveria ser reduzido ao silêncio. De acordo com isto, o bispo de Constança enviou 3 delegados ao Conselho de Zurique, acusando Zwinglio de ensinar o povo a transgredir as leis da Igreja, pondo assim em perigo a paz e a boa ordem da sociedade. Se a autoridade da Igreja fosse posta de lado, insistia ele, teria como resultado uma anarquia universal. Zwinglio respondeu que durante 4 anos tinha estado a ensinar o Evangelho em Zurique, que era mais silenciosa e pacífica do que qualquer outra cidade da Confederação. Não é, então, disse ele, o cristianismo a melhor salvaguarda da segurança geral? Os delegados aconselharam os membros do Conselho a permanecer na Igreja, afirmando que fora dela não havia salvação. Zwinglio respondeu, não vos mova esta acusação. O fundamento da Igreja é a mesma rocha, o mesmo Cristo, que deu a Pedro o seu nome, porque ele o confessou fielmente. Em todo o país, quem quer que creia de todo o coração no Senhor Jesus é aceito por Deus. Esta, verdadeiramente, é a Igreja, fora da qual ninguém se pode salvar. Como resultado da conferência, um dos delegados do bispo aceitou a fé reformada. O Conselho recusou-se a agir contra Zwinglio e Roma preparou-se para um novo ataque. O reformador, ao ser informado dos planos dos seus inimigos, exclamou: "Eles que venham! Temos como o rochedo receia as vagas que trovejam aos seus pés." Os esforços eclesiásticos apenas favoreceram a causa que procuravam destruir. A verdade continuou a ser espalhada. Na Alemanha, os seus adeptos, abatidos com o desaparecimento de Lutero, tomaram novo ânimo quando viram o progresso do Evangelho na Suíça. Ficando a reforma implantada em Zurique, os seus frutos eram vistos de uma forma clara na supressão do vício e na promoção da ordem e da harmonia. A paz tem a sua habitação na nossa cidade, escreveu Zwinglio. Nenhuma rixa, nenhuma hipocrisia, nenhuma inveja, nenhuma contenda. De onde pode tal união vir, senão do Senhor e da nossa doutrina, que nos enche dos frutos de paz e piedade? As vitórias ganhas pela reforma estimularam os romanistas a fazer esforços ainda mais decididos para a destruir. Vendo quão pouco for alcançado pela perseguição no sentido de suprimir a obra de Lutero na Alemanha, decidiram-se a enfrentar a reforma com as armas por ela usadas. Manteriam uma discussão com Zwinglio e, tendo eles a escolha do assunto, assegurar-se-iam da vitória, escolhendo eles mesmos não só o local do debate, mas também os juízes que decidiriam entre os contendores.
e se pudessem manter Zwinglio em seu poder, teriam cuidado para que ele não lhes escapasse. Uma vez o chefe reduzido ao silêncio, poder-se-ia rapidamente sufocar o movimento. Este propósito, contudo, foi cuidadosamente oculto. Fora decidido que o debate tivesse lugar em Baden, mas Zwinglio não estava presente. O Conselho de Zurique, suspeitando dos intuitos dos adeptos do Papa e advertindo pelas fogueiras acesas nos cantões papais para os que professavam o Evangelho, proibiu o seu pastor de se expor àquele perigo. Em Zurique, ele estava pronto a enfrentar todos os partidários que Roma pudesse enviar. Mas ir a Baden, onde o sangue dos mártires da verdade acabara de ser derramado, seria ir para a morte certa. Oecolampadius e Haller foram escolhidos para representar os reformadores, enquanto o famoso Dr. Eck, apoiado por uma hoste de ilustres doutores e bispos, era o defensor de Roma. Embora Zwinglio não comparecesse, a sua influência foi sentida. Os secretários foram todos escolhidos pelos humanistas e os outros foram impedidos de tomar notas, sob a pena de morte. Apesar disto, Zwinglio recebia diariamente um relatório fiel do que se dizia em Baden. Um estudante que assistia à discussão fazia cada noite um relato dos argumentos apresentados naquele dia. 2 outros estudantes faziam a entrega desses papéis, juntamente com as cartas diárias de Oecolampadius a Zwinglio, em Zurique. O reformador respondia, dando conselhos e sugestões. As suas cartas eram escritas à noite e os estudantes voltavam com elas a Baden de manhã. Para iludir a vigilância do guarda estacionado às portas da cidade, esses mensageiros levavam sobre a cabeça cestos com aves domésticas e por isso era-lhes permitido passar sem impedimento. Assim, Zwinglio manteve a batalha com os seus ardilosos antagonistas. Ele trabalhou mais, disse Micônios, com as suas meditações, noites de vigília e conselhos que transmitia a Baden, do que teria feito discutindo pessoalmente no meio dos seus inimigos. Os humanistas, satisfeitos pelo triunfo antecipado, tinham ido a Baden vestidos com as mais ricas e resplandecentes joias. Viviam luxuosamente e a sua mesa era servida com as iguarias mais caras e com os melhores vinhos. O peso dos seus deveres eclesiásticos era aliviado através de divertimentos e festejos. Em assinalado contraste apareciam reformadores que eram vistos pelo povo como sendo pouco melhores do que um grupo de pedintes e cuja alimentação frugal os conservava apenas pouco tempo à mesa. O hospedeiro de Oecolampadius, procurando ocasião para o observar no seu quarto, encontrava-o sempre empenhado no estudo ou em oração e, maravilhando-se grandemente, referiu que o herege era, pelo menos, muito religioso. Na conferência, o Dr. Eck altivamente subiu a um púlpito esplendidamente ornamentado, enquanto o humilde Oecolampadius, mediocremente vestido, foi obrigado a sentar-se em frente do seu oponente num banco tosco. Nunca faltaram a Eck uma voz retumbante e uma confiança ilimitada. O seu zelo era estimulado pela esperança do ouro, bem como de renome, pois o defensor da fé deveria ser recompensado com um pagamento liberal. Quando falhavam os melhores argumentos, recorria aos insultos e mesmo às blasfémias. Oecolampadius, modesto e não confiando em si próprio, receava o combate e tinha-o iniciado com esta solene confissão: não reconheço outra norma para julgar a não ser a palavra de Deus. Ainda que amável e educado nas suas maneiras, mostrou ser capaz e persistente. Enquanto os humanistas, segundo o seu hábito, apelavam para os costumes da Igreja como autoridade, o reformador apegava-se firmemente às Escrituras Sagradas. O costume, dizia ele, não tem força alguma na nossa Suíça, a menos que esteja de acordo com a Constituição. Ora, em assunto de fé, a Bíblia é a nossa Constituição. O contraste entre os dois contendores não deixou de produzir efeito. O raciocínio calmo, claro do reformador, apresentado de forma tão agradável e simples, falava aos espíritos que se desviavam, desgostosos das afirmações jactanciosas e violentas do Dr. Eck. A discussão continuou durante 18 dias. No fim, os representantes do Papa, com grande ousadia, pretenderam a vitória.
A maior parte dos delegados ficou ao lado de Roma, e a Dieta declarou vencidos os reformadores e notificou que ele, juntamente com Zuínglio, o seu chefe, estavam separados da Igreja. Mas os frutos da conferência revelaram de que lado estava a vantagem. A contenda resultou num forte impulso para a causa protestante e, algum tempo depois, as importantes cidades de Berna e Basileia declararam-se pela Reforma.